Preposição em inglês é uma bagunça. Vamos tentar botar ordem na casa. Vai ter uma parte que vai ficar bagunçada mesmo. E aí a gente vai ter que ir pelo som, pelo hábito, pela imersão e outras coisas para ajudar. Esse ano eu completo 40 anos dando aula de inglês e ainda estudo preposição. Com as situações novas que a gente vive, situações de vida novas, palavras novas, com a tecnologia, mudanças. Tem preposições novas que eu preciso estudar. Todo mundo que estuda inglês tem que estudar preposição a vida toda. Vamos separar as preposições entre preposições com significado e sem significado. Então, como eu já falei que nós temos um problema para aprender as preposições, vamos pegar aquelas com significado e dedicar um tempo para aprendê-las, para a gente reduzir o nosso problema, ok? É assim que eu faço. As preposições com significado, eu em 40 anos já consegui aprender todas. Ainda bem. As outras, eu ainda estou lutando com elas. Então, as preposições com significado, vamos ver aqui, acho que vocês vão saber o que eu vou dizer. In the room, dentro da sala. É uma preposição que significa estar dentro de alguma área fechada. On, sobre uma superfície. Então, eu posso dizer que alguma coisa está no chão, sobre o chão. On the floor, no chão. Vamos lembrar que é para todas as superfícies. Então, se tiver um quadro na parede, it's on the wall. E se tiver no teto também, it's on the ceiling, porque são superfícies. Então, sobre uma superfície, on. Outras preposições com significado. Across, cruzando alguma coisa. Go across the street, atravesse a rua. Through, que é através de alguma coisa, através da janela. So, the bird flew in through the window. The bird flew in through the window. O pássaro entrou voando pela janela, passou através da janela. Existe uma preposição que é bastante incomum, às vezes até uns alunos mais avançados não sabem, que é a preposição past. Se eu vou a um lugar, mas eu vou passar por algum ponto de referência, por exemplo, dando uma instrução para alguém, eu posso dizer walk past the mall and turn left, quer dizer, passe pelo shopping e vire à esquerda. Então, a palavra past é uma preposição. To é uma preposição de destino. I will go to the mall. Então, se o meu destino é o shopping, go to the mall. To é para, com verbos de movimento. Qual o seu destino? Eu boto to. Go to the mall, go to church, go to school. Mas o past é como apenas sabendo que eu passei por ali. Essas são todas preposições com significado. Então, eu posso usar com qualquer verbo, vou raciocinar, vou pensar qual é o significado e usar. Existem outras também. Agora aqui, vamos dar uma dica sobre as preposições at, on e in. At é usada para em ruas, nas cidades, para um endereço. At 12 Main Street, na rua principal, número 12. Então, é um ponto. Vamos aumentar. Numa rua, eu tenho vários números, vários endereços. Então, eu aumentei de um endereço para vários, formei uma rua, a minha preposição é on. I live on Main Street. Eu moro na rua principal. Então, on é para ruas. Vamos aumentar um pouquinho? Uma coleção, um grupo de ruas é um bairro ou é uma cidade. Então, para qualquer área, eu uso in. Eu vou dizer em qual bairro eu moro. I live in Brooklyn. É o nome do bairro, é uma área. Também pode ser uma cidade. I live in New York City. É uma cidade. Pode ser um país. I live in Brazil. Então, qualquer área, preposição in. Agora, vamos ter o mesmo pensamento para hora, tempo, com a mesma sequência de aumento. At para um menor, on para o intermediário e in para o maior. Isso é uma maneira, uma ajudinha para guardar, para memorizar. Se eu falo de uma determinada hora, que é um ponto, digamos, eu vou dizer at 8 a.m.
às 8 horas da manhã. Então, at para a hora. Uma sequência de horas, são 24 horas, formam um dia. Então, eu aumento para on. Então, sempre que eu for usar a data, falar de um dia, eu vou usar a preposição on. On April 10th, no dia 10 de abril, porque é uma data. On Christmas Eve, que é o dia 24 de dezembro, que é a véspera do Natal. Eve, então, on Christmas Eve é na véspera do Natal, também é um dia. Então, para qualquer dia, eu vou usar on. Vários dias juntos formam um mês. Aumentei. Para o mês, eu vou usar também a preposição in. In July, in April. Para o ano, todo grupo maior vai ser com in. Para um ano, por exemplo, in 2026, no ano de 2026. In the 90s, que é nos anos 1990, que é uma década. Então, também é um grupo maior, é um tempo maior, envolvendo o tempo com in. Vamos visualizar essa progressão do at, on e in como uma pirâmide. No topo da pirâmide, a unidade menor, que seria o at. At para tempo é a hora. At para áreas de cidades é um endereço, que é uma unidadezinha. Agora vamos para o maior. Para tempo, várias horas formam um dia. Então, antes de dia, eu falo on. E na cidade, no espaço físico, uma sequência de endereços forma uma rua. Então, eu falo on Main Street. E vamos aumentar também no tempo para mês, que são vários dias. Eu vou usar in. Então, in April, in July, porque é um tempo maior. Para ano também, para década. E no espaço das cidades, qualquer grupo de ruas, um bairro, uma cidade, um estado, para todas essas áreas a gente vai usar a preposição in. Então, fica aí essa ajudinha para ajudar a memorizar as preposições at, on e in para espaço físico e dias, tempo. Mas elas são usadas para outras coisas também, tá? Sempre com preposição tem outras coisas. Agora vamos prosseguir para as preposições sem significado. Corresponde em português, para quem sabe o que é, para quem tem uma noçãozinha aí de gramática de português, a regência. Vamos deixar o gramatiquês para lá e vamos explicar. Se eu uso um verbo, ou um nome, um substantivo ou um adjetivo, eu preciso de uma preposição colada nele, né? Sempre. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. A palavra de, ela existe por causa do verbo gostar. Então, em inglês, nós temos coisas parecidas, mas com gostar não tem preposição. I like wine. Eu não uso preposição. Então, em inglês, você tem outras informações, mas a maneira genérica de pensar é igual. Tá? Eu vou ter uma preposição que ela só depende, ela só está ali por causa daquela palavra. Então, exemplos: depend on, depender de alguma coisa. A preposição é on. Ah, mas significa estar sobre algo? Não. Só lá no pensamento do on, ser sobre alguma coisa, quando ele tem significado. Aqui são as preposições sem significado. Tá? Então, vamos voltar para o depend on. Exemplo de uma conversa. Are you going for a walk later today? Você vai sair para caminhar mais tarde hoje? A minha resposta poderia ser: It depends on the weather. Vai depender do tempo, como vai estar o tempo na hora. Então, depend on é ligado ao verbo depend. Então, vamos guardar isso, aí vai pelo som. Quando a gente se expõe ao uso do verbo depend e fica ouvindo ele como depend on, pela sonoridade a gente vai guardar que é assim que se fala, tá? Outro exemplo, listen to. She's listening to her favorite song. Ela está ouvindo a música favorita dela. Então, listen to. A preposição to, ela está ligada ao verbo listen. Ah, o to é ir para algum lugar. Aqui não. Ela está ligada ao verbo listen. É a regência do verbo listen. Os verbos que eu mencionei anteriormente, com depend on, listen to, quando eu uso um objeto depois deles. Por exemplo, se eu fizer uma interjeição, listen, eu não coloquei nada depois, então não tem a preposição to. A preposição vai ser para ligar o verbo com algo que vem depois, com um complemento, ok? Mais uma situação em que as preposições não têm significado são os phrasal verbs. Eu
costumo chamar de verbos compostos. Os verbos compostos, eles são formados com um verbo, uma preposição ou duas preposições. Sim, você pode ter um verbo com duas preposições. E eu vou dar aqui um exemplo. Então, os phrasal verbs, eles têm uma característica bem marcante. Quando aquelas duas palavras se juntam, nasce uma palavra nova. Se eu uso aquele verbo e aquela preposição, eu sei o significado daquele verbo, sei o significado daquela preposição. Quando eu junto, não faz sentido, porque aquele conjunto ganha um significado novo. Quando a gente aprender phrasal verb, nós temos que aprender que esse é um verbo composto e tem o seu significado próprio e não depende do significado das palavras separadas. É difícil, são muitos. É uma coisa que eu também ainda estou aprendendo e vou continuar aprendendo sempre, até porque eu não vivo em imersão. Eu não moro num país que fale a língua inglesa de forma nativa. Então, eu vou perseguir isso aí a minha vida toda. Então, vamos aos exemplos de phrasal verbs. Get over. Get over significa se recuperar de algo. Existe uma palavra em inglês, recover, que pode ser usada como sinônimo de get over. Então, se uma pessoa teve uma dificuldade, ela usa o get over para dizer, falar de uma recuperação. Agora, vamos analisar aqui. O verbo get tem um monte de significados. Chegar a algum lugar, obter algo. E over é acima, né? Uma preposição. O significado de over é estar acima. Get over não tem nada a ver com se recuperar de algo se eu pegar os significados separados. Lembrando sempre, mais uma vez, phrasal verb ou verbo composto. Vamos aprender aquela união das duas como uma palavra nova. Então, o estudo de phrasal verb, ele é vocabulário, ele não é gramática. É uma palavra nova que você aprende, só que ela tem dois pedacinhos. Um exemplo de get over. She lost her job and she needs some time to get over it. Get over it. It é a perda do emprego. Ela perdeu o emprego, she lost her job, and she needs some time to get over it. E ela necessita de tempo para se recuperar da perda do emprego. Outro exemplo de phrasal verb, put off. Put off. Off, esse off com dois Fs, né? Put off. Significa cancelar um compromisso, mas remarcar para mais para frente, mais adiante. Adiar alguma coisa. Se uma reunião é adiada, nós podemos dizer they put off the meeting at the last minute. Eles adiaram a reunião no último minuto. Agora vamos para o phrasal verb com 3 pedacinhos que eu já tinha avisado. Então, look forward to significa que aquele sujeito, aquela pessoa está esperando por algo, tem uma expectativa de alguma coisa. Esse phrasal verb, esse verbo composto, ele aparece bastante em finais de e-mails em business, área de trabalho, quando você diz no e-mail que você está aguardando uma resposta da pessoa para dar continuidade a um processo, você pediu alguma coisa, pediu uma informação, um documento e você está aguardando. O fechamento bastante comum de e-mail é I look forward to your reply. Ou também I'm looking forward to your reply, né? Nós podemos usar tanto no present simple, I look forward to, como no present continuous, I'm looking forward to. Significa que aquela pessoa que escreveu está aguardando uma resposta por algum motivo ali específico. Esse phrasal verb, ele até parece ser uma coisa muito formal, mas não é. Ele pode ser usado no dia a dia para tudo que a gente tem expectativa. Até uma criança pode dizer que está aguardando a entrega de um brinquedo, de um presente. Mom, I'm looking forward to the delivery. Eu estou aguardando a entrega do presente, ou do que for, tá? Esse vídeo não esgota o assunto de preposições, tá? Essa é a notícia, mas tem uma grande ajuda aqui. As preposições são usadas em situações idiomáticas, em muitas situações. Então, eu aconselho, sempre que houver uma preposição, afia o ouvido, aprende aquela expressão, aquele uso e procura guardar pelo som. Procura pensar assim, essa combinação está certa, então eu vou
passar a usar dessa forma. Esse é o meu conselho. Até o próximo vídeo e deixa um joinha pra gente.